Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é fascinante e vamos combinar até um pouco subversivo. Qual é o papel do analista no nosso mundo contemporâneo? Bom, vamos direto ao que interessa. Vamos começar com uma provocação, um paradoxo que está no centro de tudo. Pensa bem, a nossa cultura vive na base do é para ontem, né? Solução imediata, otimização, resposta na ponta da língua para tudo. Aí, nesse cenário, como é que fica uma prática como a psicanálise, que valoriza justamente o contrário? A pausa, o não saber e, mais importante de tudo, a pergunta. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar aqui. Para a gente entender a função do analista, primeiro a gente precisa dar uma olhada no sujeito de hoje. Isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. Quais são as características do sofrimento nesse mundo em que a gente vive? O que a gente vê hoje é algo que o Lacan já tinha sacado lá atrás, o declínio daquelas grandes referências que organizavam o mundo social. A figura do pai, e aqui não é o pai da família, tá? É o pai como uma função simbólica, uma lei que estrutura o desejo. Essa figura já não tem a mesma força. Lacan chega a dizer que o pai virou um sintoma, uma solução particular de cada um, e não mais uma regra que vale para todo mundo. Isso deixa o sujeito moderno meio perdido, sem uma bússola muito clara. E olha só, nesse vácuo, um novo discurso se torna dominante. E aqui a definição do discurso do capitalista de Lacan é matadora. É uma lógica que basicamente grita pra gente. Não tem limite, não falta nada, é só consumir mais esse produtinho aqui que você vai se sentir completo. Ou seja, é uma lógica que rejeita a castração, essa ideia fundamental de que somos seres incompletos, que algo sempre vai escapar. E o resultado? Um ciclo sem fim de performance e de consumo que, como o próprio Lacan dizia, acaba deixando de fora o que realmente importa, as coisas do amor. E claro, essa lógica toda acaba produzindo novas formas de sofrer. A angústia se espalha, vira quase um pano de fundo. Vem junto uma sensação de vazio. E o ponto mais crucial aqui, o excesso de gozo. É muito importante entender que para Lacan, gozo não é prazer, de jeito nenhum. É um tipo de satisfação paradoxal, que a gente encontra na repetição do sintoma, e que muitas vezes dói. É um mais que nunca satisfaz de verdade, só serve para alimentar o ciclo. Certo. Então, nesse cenário todo, onde entra o analista? Vamos ver agora como a posição dele funciona como um contraponto radical, uma espécie de resistência a essa lógica da performance e do consumo. E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. O analista não é um mestre, não é um especialista que vai dar conselhos para adaptar a pessoa à sociedade ou impor a visão de mundo dele. Muito pelo contrário, a posição do analista é a de sustentar o não saber, de recusar esse lugar de mestre. O analista se cala para que a fala do outro, ou seja, do inconsciente, possa aparecer com a sua própria verdade. É claro que no comecinho, quem vai procurar uma análise acredita que o analista sabe alguma coisa sobre o seu sofrimento. Lacan deu um nome para isso, sujeito suposto saber. Essa suposição é o motor da transferência, é o que faz o trabalho começar. Mas o ponto-chave é que o analista não pega esse saber para si. Ele usa essa posição só como um suporte, para que o próprio analisando consiga construir o seu saber a partir da sua fala. E aqui a gente entra num conceito que é central e bem refinado. O analista funciona como um semblante, ou seja, uma aparência, daquilo que o Lacan chamou de objeto A. Mas o que é isso? Pensa no objeto A como a causa do desejo. Aquele objeto que a gente nunca define, que está sempre perdido, mas que nos bota para correr atrás das coisas. Ao ocupar esse lugar, o analista não entrega respostas para satisfazer o desejo, mas ele o provoca, coloca o desejo em movimento para que ele possa ser investigado. Essa posição toda já nos joga direto na dimensão ética da psicanálise. Vamos entender como essa ética é radicalmente diferente de uma moral qualquer, do que é certo ou errado socialmente. Essa citação do seminário A Ética da Psicanálise é simplesmente fundamental. O que o Lacan está dizendo aqui é que a ética na análise não tem a ver com bem e mal, com certo e errado, tem a ver com a relação de cada um com o real do seu próprio desejo. E o real é aquilo que escapa das palavras, o impossível de simbolizar. A ética, então, se resume a uma pergunta: você tem agido de acordo com o seu desejo? Portanto, o ponto crucial é este. O objetivo de uma análise não é deixar a pessoa normalzinha ou bem adaptada aos padrões da sociedade. O objetivo é que cada um possa se responsabilizar pelo seu desejo singular, único, mesmo que ele vá na contramão das normas. É uma prática que aposta na singularidade de cada sujeito. E como é que o analista se guia nesse caminho? A angústia é a bússola.
Esse sistema do Lacan, que parece complexo, coloca a angústia numa posição central. Para ele, a angústia não é só um sintoma que a gente tem que eliminar. Ele diz que é o único afeto que não mente. Ela é um sinal valiosíssimo que aponta para a proximidade do real e do desejo da pessoa. A angústia dá as caras exatamente quando o sujeito se depara com a sua falta fundamental, ou seja, com a castração, com o fato de que algo sempre vai faltar, e, ao mesmo tempo, com a emergência do seu desejo mais íntimo. É por isso que ela é um sinal clínico tão importante. Ela indica que algo da verdade do sujeito está ali, prestes a aparecer. Ok, então se a meta não é a cura nem a adaptação, qual é a direção de um tratamento analítico hoje em dia? Vamos para o nosso próximo ponto. Essa é a grande questão, não é? A psicanálise lacaniana se afasta bastante da ideia de uma cura que eliminaria todos os sintomas, como se eles fossem um erro no sistema. Então, para onde ela aponta, afinal? A resposta que o Lacan vai dar, já mais para o final do seu ensino, é o conceito de sintoma. O sintoma é, digamos, o que resta do sintoma no final de uma análise. Não se trata de eliminá-lo, mas de transformá-lo. É sobre inventar um saber fazer, um jeito singular de viver com aquilo que nos constitui, de amarrar o que antes era puro sofrimento. O exemplo clássico é o do escritor James Joyce, que fez da sua particularidade sintomática a sua grande arte. Então, o percurso de uma análise poderia ser resumido assim. Primeiro, a pessoa sai daquela queixa inicial e daquela demanda por uma solução rápida e começa a articular alguma coisa da verdade do seu desejo. Segundo, através das intervenções do analista, aquele ciclo de repetição e gozo é quebrado. E, finalmente, isso abre um espaço para que o sujeito invente uma solução própria, singular, o seu sintoma. A gente chega, então, a esta conclusão. A psicanálise, hoje, se posiciona como uma prática profundamente ética e, ao mesmo tempo, subversiva. Ela vai na contramão do discurso que exige performance, conformidade e uma felicidade de prateleira, pronta para o consumo. E a gente termina com uma questão para a gente pensar. No mundo que empurra todo mundo para ser igual, para desejar as mesmas coisas, como é que se sustenta um desejo que seja verdadeiramente singular? A psicanálise aposta que isso não só é possível, como é necessário. E esse talvez seja o seu ato político mais radical nos dias de hoje.